Olá, pessoal. A nossa aula de hoje é sobre a legislação ambiental brasileira. Não é sobre direito ambiental, tá? Nós vamos fazer aqui um histórico, né, comentado a partir da Lei da Política Nacional de Meio Ambiente de 1981. Mas antes, me apresentando, eu sou a professora Raimunda Monteiro, eu sou da Universidade Federal do Oeste do Pará, do curso de Gestão Pública, e tenho uma atuação na área ambiental, coordenando programas do PPG-7, diretora do Fundo Nacional do Meio Ambiente, fundadora do Instituto de Desenvolvimento Florestal do Pará, vinculado ao Serviço Florestal Brasileiro. Bem, nossa aula vai comentar a legislação ambiental brasileira a partir de 1981, né, chegando a 2023 com o primeiro ato do novo governo, que nós consideramos importante nessa retomada, né, do marco normativo nacional, ambiental nacional. Nós vamos partir primeiro da compreensão de que atos normativos ambientais nós temos desde o século XIX e alguns até remontam ao período da colonização. Mas a Política Nacional de Meio Ambiente, em 1981, ela traz um fato novo, muito relevante, e ao longo desses 41 anos, ela foi enriquecida, ela foi é, modificada para melhor, principalmente nos seus aspectos de democratização, né, de um sistema nacional de meio ambiente. E isso é importante observar lá na nossa lei-mãe, né, a Lei de 81, que ela já concebe a questão ambiental como um sistema nacional. E isso vai depois ser aprimorado ao longo das décadas, né, que seguem. Entre os aspectos que nós podemos destacar dessa política nacional, né, estão, com os aprimoramentos que vieram nos últimos anos, né, a própria criação do Conselho Nacional de Meio Ambiente, né, que é a instância que discute a política nacional, que avalia, que formula, né, que, de certa forma, está no controle da regulação geral ambiental do país, né? Essa questão da participação social no Sistema Nacional de Meio Ambiente no Brasil, ela é fascinante, né? E com instrumentos muito consolidados. Olha só, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, ele reúne entidades ambientalistas, né, nacionais, representações empresariais dos governos municipais, estaduais, governo federal, organizações sindicais, né? Ou seja, o conjunto dos interesses da sociedade no tema estão ali representados, né? Agora vamos para uma instância bem local, uma unidade de conservação. Todas as unidades de conservação, elas têm conselhos gestores, né? E algumas é paritário, né, entre governo e sociedade. Gestão de florestas, por exemplo, gestão de recursos hídricos, mas vamos numa unidade de conservação. Uma reserva extrativista. Um exemplo que eu tenho, Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, no oeste paraense. 78 associações representando 20 mil habitantes. Essas 78 associações, elas se congregam em torno de uma associação-mãe. E essa associação-mãe é quem organiza o plano de manejo, né, da unidade de conservação e vai estabelecer todos os mecanismos de uso daquela unidade de conservação. E ela é quem também faz a interface de gestão com o Instituto Chico Mendes, que é o órgão de Estado. Então, nós temos aí um sistema de participação social que vai desde a base até a instância nacional. A partir de 81, nós vamos ter a Constituição Federal de 88 como um marco forte, né? E que também estabelece um guarda-chuva constitucional, né? A partir do seu artigo 225, né? Que fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo e é essencial à sadia qualidade de vida. E também coloca o papel do Estado, né, na regulação e na gestão do Sistema Nacional do Meio Ambiente. 88, então, se deflagra um momento muito dinâmico, muito ativo na formulação do marco normativo brasileiro, né?
Em 92, nós tivemos a Eco 92, a Rio 92, e ali o Brasil faz compromissos internacionais importantes que vão repercutir também no marco normativo que segue. Mas, em 1990, é importante a gente destacar que também por uma medida provisória, né, que resultou também numa lei, foi criada a primeira instância gestora nacional, que foi a Secretaria Especial de Meio Ambiente da Presidência da República. Esta secretaria foi transformada em ministério em 93, né, em Ministério do Meio Ambiente, na época, englobando a Amazônia Legal. Em 97, 5 anos depois, nós vamos ter aí uma política de grande impacto, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, também instituída por lei, né? Então, a água, os recursos hídricos do país passam a ser regulados por essa lei como um bem público, um bem comum, com vários instrumentos, né, da Política Nacional de Recursos Hídricos, planos de recursos hídricos, outorga do direito de uso, né, a cobrança pelo uso, e um sistema de informações sobre recursos hídricos que vai ser muito útil à gestão. Né? Importante também que a Política Nacional de Recursos Hídricos ela também já nasce com um conceito sistêmico e também com o Conselho Nacional, né? E comitês de bacias hidrográficas e a criação da Agência Nacional de Águas, que vem na sequência como um instrumento regulador, né? Que vai acontecer no ano 2000. Bem, de 97 para 99, né, nós temos, então, em 99, a lei da Política Nacional de Educação Ambiental. Então, a educação ambiental é assumida também como uma tarefa de Estado, né, e que tem que ter instâncias que cuidem disso, tanto no governo, como também no próprio sistema educacional brasileiro. Em 2000, nós vamos ter uma outra lei de grande impacto, né? A Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Unidade de conservação já tinha, desde o século XIX, no período do governo militar foram criadas várias, né? Quando se abriu a Amazônia para a colonização, mas só em 2000 nós vamos ter a Lei do SNUC, né? Que vai regular né, de uma forma mais abrangente, como vai se dar a proteção de ecossistemas, a valorização da diversidade biológica, a promoção né, do uso sustentável e do conhecimento científico nessas unidades e a recuperação e restauração de ecossistemas. Né? A lei do SNUC é importante porque ela também vai estabelecer os dois principais grupos de proteção e conservação, né? Unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável, com toda uma categorização de cada um desses grupos, né? Tendo como base aquelas que não pode ter ação antrópica e aquelas que pode ter ação antrópica. É importante dizer que muito dessas categorias elas já foram estabelecidas a partir da experiência social, né? Do que os povos e populações locais também já diziam como deve ser, influenciando no conteúdo dessa lei do SNUC. Em 2006, a gente vai ter duas leis importantes, né? Uma que na verdade, a Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, ela vai integrar no seu conteúdo a exigência do princípio da sustentabilidade ambiental, social e econômica. Isso é muito importante, porque é um segmento né, espalhado em todo o país e que cuida da produção de alimentos. Né? A outra lei de 2006, ela também é forte, porque ela vai regular o uso das florestas públicas que naquele momento ou estavam já destinadas ou que não estavam destinadas. Né? E essa destinação das florestas públicas ela parte de um princípio muito bonito né? E muito útil para a proteção né, das nossas florestas, que era floresta pública tem que continuar floresta e tem que continuar pública. E a destinação delas pode ser para três finalidades. Uma ainda para unidade de conservação, caso seja necessário,
mas para comunidades locais, né, que habitam essas florestas com a regularização fundiária das mesmas e para entes privados por meio de concessão florestal. A concessão florestal traz uns elementos novos bem interessantes. Elas têm que ser autorizadas, né, pelo poder concedente, se cria instituições, Serviço Florestal Brasileiro, órgãos florestais estaduais, né? E a destinação para o ente privado vai ser por meio de concorrência, editais, né? Planos anuais de outorga, com participação social na definição desses planos. Então, é muito interessante, porque o princípio democrático, né, da gestão ele está embutido nessa lei muito fortemente. Né? Em 2009, a gente vai ter uma política de grande repercussão até hoje, né? Que é a Política Nacional sobre Mudança do Clima. Né? E ela também vai trazer instrumentos importantes, como o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, Comissão Interministerial de Mudança Global de Clima, Fórum Brasileiro de Mudança de Clima, ou seja, instâncias, né, reguladoras, deliberativas sobre a política neste tema que adquiriu nas últimas décadas aí uma importância cada vez maior. Associada à política de clima, vem também o Fundo Nacional sobre Mudança de Clima, inclusive incorporando, a partir de 2018, aliás, de 2009, já a política de royalties, né, do tipo as atividades poluidoras, né, com base no uso de combustíveis fósseis, né, tem que compensar, né, essas emissões com a descarbonização da economia, financiando a mudança, aliás, as políticas de proteção, né, contra as mudanças climáticas. Bem, 2010, outra política de grande impacto. Agora estamos falando das cidades, né, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela altera, ela aprimora uma lei que já vinha desde 98, mas ela avança consideravelmente, né, no instrumento, né, da responsabilidade compartilhada, da ideia da responsabilidade compartilhada, em cima do conceito de ciclo de vida dos produtos, ou seja, desde a obtenção da matéria-prima, a transformação industrial, o consumo e a devolução desses resíduos para a natureza ou para o reuso, a reutilização. Então, isso vai permitir um desenvolvimento muito forte das cooperativas, né, que trabalham com resíduos sólidos, estimular novas cadeias produtivas ou aprimorar as cadeias produtivas desses produtos. E isso, então, foi uma lei, né, que, inclusive, definiu que, até 2014, todas as cidades brasileiras deveriam ter os seus planos municipais de resíduos sólidos. O governo, na época, estimulou isso, né, porém, nem todos, como sabemos, cumpriram essas metas, né? Todo um déficit, né? Um haver que a política de meio ambiente tem aí pela frente ainda para cumprir. Bem, em 2012, outra política de impacto, com grande debate social na época, né, que foi o Código Florestal. Terceiro Código Florestal na nossa história, né, de proteção da vegetação nativa, né, que tivemos o primeiro em 34, o segundo em 65 e 2012. Né? E o Código Florestal, então, ele visava, ao mesmo tempo que visa, né, proteger, preservar as nossas florestas, e a biodiversidade de uma forma mais ecossistêmica, né, conjugada com gestão de recursos hídricos, integridade do sistema climático, mas também o uso, né, agropecuário, o uso florestal, os diversos usos do solo, né, que têm que estar compatíveis e harmonizados
como uso produtivo e preservação da água, solo e vegetação. Avançando, então, para as cidades, novamente, nós já tínhamos uma política nacional do Marco Legal do Saneamento Básico em 2000, e tivemos em 2020 um novo Marco Legal do Saneamento Básico, né? E aí, qual é a ênfase desse novo Marco Legal do Saneamento Básico? Basicamente, como a iniciativa privada, as PPPs, né? As parcerias público-privadas, né, vão incidir na política de saneamento do país, né? Se cria um Fundo de Desenvolvimento Regional, FDIRS, que vai financiar projetos técnicos, né, para as prefeituras, com financiamento governamental, para que esses projetos sejam financiados com participação e parceria do setor privado. Bem, é interessante nessa lei que se cria o chamado Serviço Regionalizado de Saneamento Básico, que pressupõe consórcios intermunicipais e planos regionais de saneamento básico, abrindo novas possibilidades aí, numa perspectiva de desenvolvimento regional. Finalizando, né, vou trazer jogar luzes, né, sobre o primeiro ato do novo governo, né, terceiro governo Lula, que foi o decreto 11.367, de 1º de janeiro de 2023, que institui a Comissão Interministerial Permanente de Prevenção e Controle do Desmatamento, restabelece o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal, o PPCDAM, que foi muito importante nos índices de redução de desmatamento que nós tivemos ali na primeira até a metade da segunda década do século, né? E planos de ação para a prevenção e controle de desmatamento no Cerrado, na Mata Atlântica, na Caatinga, no Pampa e no Pantanal. Então, voltamos aí com um instrumento normativo, que é este decreto, para fortalecer as ações de comando e controle, para conter essa devassa que nós estamos vivendo aí no governo Bolsonaro sobre as florestas e os ecossistemas brasileiros, né? O novo PPCDAM, né? E também o novo plano, e essa comissão terá como missões, né, importantes os eixos de atividades produtivas, promover atividades produtivas sustentáveis, o monitoramento e controle ambiental, o ordenamento fundiário e territorial, e propor e aprimorar ou recuperar, resgatar, né, instrumentos normativos e econômicos dirigidos à redução do desmatamento e à concretização das ações abrangidas pelos demais eixos dos nossos planos. Bem, tentando uma conclusão, né? É claro que eu não detalhei, não entrei, né, nessas legislações, eu mencionei essas políticas, né? Mas uma coisa que vocês podem observar ao olhar de uma forma mais aprofundada essa trajetória de 81 a 2023, tá? Eu vou pontuar aqui 7 pontos. Vou começar pela questão da democracia. Né? A gente vai observar que quanto mais democrático é o regime, mais amplos são os instrumentos, os recursos, os fundos, né, voltados para a gestão, para a política e para a gestão ambiental do país. Segundo, a visão da questão ambiental como sistema. Né? Mesmo que todas essas legislações elas tenham sido reativos, né? O Estado reagindo à pressão popular, e uma das grandes conquistas desse sistema, a visão sistêmica, né, que se tem do problema ambiental e das políticas ambientais. Ponto 2, a criação de institucionalidades voltadas para a gestão. Vimos que foi demorado, só em 2000 é que a gente vai ter, né, a criação da secretaria, né, e o Ministério, aliás, em 2000 não, em 1990, e em 93 a gente vai ter um ministério, porém, foram várias instituições criadas ao longo desse período, né? IBAMA, ICMBio,
Serviço Florestal Brasileiro, né, várias instituições, a Agência Nacional de Águas, né, que passou a ter agora uma força muito grande com o novo Marco Legal de Saneamento, né, e então essas institucionalidades elas fazem parte e são mais ampliadas conforme mais democrático é o regime. 3, a indução dos movimentos organizados da sociedade, né? A participação social, que vai desde um conselho gestor de uma unidade de conservação até o CONAMA, né? Isso é fruto, né, de uma indução das organizações e uma participação social conquistada, né? Essa participação social influenciou, sim, e muito na conformação desse marco normativo brasileiro nesses últimos 41 anos. 4, né? O financiamento do sistema de meio ambiente, né? Pela criação de fundos setoriais. Então, nós temos Fundo Nacional de Resíduos Sólidos, Fundo Nacional de Mudança do Clima, Fundo Nacional de Meio Ambiente, são vários fundos, né? Fundo de Florestas. Então, esses fundos, se geridos de uma forma articulada, combinada, eles são capazes hoje de produzir um grande impacto positivo na gestão ambiental do país. 5, os instrumentos de gestão, né, que incluem planos, conselhos, conferências, né, que estão na lei. Né? Estão na lei, vimos que vários dos conselhos foram desmontados no governo Bolsonaro, aqueles que eram objeto de decreto, mas aqueles que eram objeto das leis, eles permaneceram. Né? No máximo, eles diminuíram a participação social nos conselhos, mas esses instrumentos, e entre eles a possibilidade do planejamento entre sociedade e Estado, né, são pontos muito fortes da nossa política ambiental nacional. 6, a tensão permanente entre os setores que defendem a regulação e os setores que recusam a regulação, e de período Bolsonaro. Então, quando pensávamos, né, que o nosso marco normativo consolidado, um dos mais avançados do mundo e com maior participação social, né, no mundo, digamos, estava imune às agressões do neoliberalismo, estávamos enganados. Né? Não só houve um período digamos assim, de um ataque aos nossos ativos ambientais, um ataque violento, né? Inclusive sobre as áreas já protegidas e as áreas de uso comum de populações tradicionais e indígenas, né? Então, nós tivemos aí, sim, né, uma visão de que a questão ambiental é uma área sob intensa pressão, né, de setores que querem e os que não querem regulação. Né? Então, isso nos traz aí lições, né, sobre a defesa dessa regulação e a necessidade de que a sociedade ela continue muito ativa na defesa dos instrumentos normativos já conquistados e das políticas já conquistadas, né, e, ao mesmo tempo, presente no aprimoramento das mesmas, aprimoramento e atualização das mesmas. Né? Bem, estou deixando aqui uma sugestão bibliográfica, além de aconselhar que vocês visitem o conteúdo dessa legislação, né, que ela é muito rica e, quer ou não, tá, olhando com cuidado a trajetória do nosso marco normativo ambiental brasileiro, é uma forma também de contar a história da democracia do nosso país. Nós poderemos aprofundar esse assunto um próximo encontro, né, que nós teremos, e desde já eu os estimulo, né, a participarem dos encontros Zoom do curso, onde também vocês poderão tirar dúvidas, né, e trazer as questões que chamaram a atenção de vocês. Obrigada.